Bom dia, Gustavo. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, Maísa. Bom dia. Achei que ia ter mais gente. Daqui a pouco ele chega. Ainda tá chegando. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia. Oi. César do Flamengo. Aff, Maria. Bom dia, Maxson. Bom dia, professora. Não é Flamengo não, professora? Ah, meu Deus. Eu não gosto de futebol, eu não entendo nada de futebol, eu não acompanho futebol, não. Aqui em casa o povo é meio doente. Flamengo é meu marido. Flamengo é seu marido? Sorrindo. Oi, tia, bom dia. Bom dia, João. É por isso que eu tenho o nome dele, entendeu? Nome de quem? Do Flamengo. César do Flamengo. Toma juízo. A cara da professora é a melhor. Todo mundo fala isso. Deboche, sarcasmo. Eu professor. Deixa eu ver mais coisa. Só vocês estão lendo o paradidático? Qual, tia? Paradidático? Qual é o paradidático mesmo, tia? Não sei, não. Tia, Eu sou assim. o projeto e preservados. Ah, projetos e presepadas de um curumim na Amazônia. Mó gracinha o livro. Eu tô... É mesmo, eu tenho que ler. Eu tô lendo o livro, mas não li muito ainda, não. Vou falar sobre ele agorinha, tá? Mas eu gostei do livro, tia. É bem legal, diferente. É legal. Eu esqueci de ler do livro, tia. É uma leitura mais leve. Porque o do primeiro trimestre foi meio pesado, né? Esse é mais tranquilo. Eu curti o do primeiro trimestre, foi um tempo bem... Ele é muito profundo do primeiro trimestre. Ele nos leva a muitas reflexões. Pena que a gente não teve a oportunidade de trabalhar ele pessoalmente, né? Porque nós poderíamos nos identificar muito ali com aquele personagem. Era só mais um pouquinho, que eu tenho alguns informes para passar para vocês antes de começarmos a aula. Ver se vai chegar mais alguém. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar, dar alguns informativos para vocês antes de nós começarmos as aulas, tá? E deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu anotar o nome. Guilherme chegou. Tô aqui, tia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tia. Bom dia. Pessoal, olha só. Este trimestre, a avaliação, o modo de avaliar de vocês vai ser um pouco diferente do trimestre passado, tá? Acho que eu cheguei a comentar alguma coisa, eu só vou ratificar o que eu havia já dito para vocês, tá? Então,
que eu falei sobre o paradidático? Eu preciso que vocês façam a leitura do paradidático, porque eu vou avaliar a leitura do paradidático em forma de apresentação de trabalho online, tá? Então, vocês não vão preencher nenhuma ficha de leitura, vocês não terão que fazer nenhum exercício fora do âmbito online, tudo será aqui durante a nossa aula, tá? Então, eu vou separá-los por grupos, cada grupo vai ficar responsável por apresentar uma parte deste livro, certo? Então, vocês podem ir formando os grupos de vocês e já ir se organizando aí na leitura, na conclusão da leitura deste paradidático. Esse é o primeiro ponto, tá? Outro ponto, obviamente, o envolvimento de todos vocês durante a aula online. Graças a Deus, eu tenho o 7º ano como uma turma que participa bastante, muitos alunos envolvidos, muitos alunos assistindo às aulas. Então, não é um grupo que eu tenha grande problema, tá? Apesar de que tem aluno que nunca apareceu na minha aula online, nunca apareceu. Eu tenho tudo anotado, certo? Então, tem uma parcela... Eu apareci todas, né, tia? 90%, César, 90%. 90%. Acho que assim, aqui você não Nada, apareceu... 99,9%. Ah, bom. Bom, veja bem, pessoal. Tem gente que Aqui eu não realmente não apareci é porque apareceu. eu tive que ir pra roça. Isso. Por isso que eu falei que 90% Eu da tô minha deixando aula de ir pra roça. você está presente. Não tem que ir para a roça agora, tá chovendo, né? Pode Então, crer. não dando para ir para a roça. Não, Eu tô mas falando sexta-feira isso vai ter. Aí. porque tem uma parcela da nota, pessoal, que eu direcionei para a participação das aulas online. Eu sei que para muitos alunos é desconfortável essa posição online, né? Muitos alunos não ligam nem a câmera porque tem vergonha, algum tipo de constrangimento, enfim. Então, não é algo que seja 100% confortável para todo mundo. No entanto, eu acredito que boa parte, né, a maioria dos alunos estão fazendo um esforço para participar das aulas, para poder estar envolvido aqui neste momento, tá? Eu tenho que levar em consideração a grande parcela que está participando e que está envolvida, certo? Por isso que eu tenho uma quantidade de nota aí, pontuação, justamente para avaliar esses alunos envolvidos nas aulas online. Então, fiquem atentos a essa parte, tá? Outra coisa, pessoal, nós teremos um formulário, tá? Nós teremos um formulário avaliativo, eu vou enviar para vocês e eu vou dar prazo de retorno. E aí, eu não vou aceitar, como foi feito no trimestre passado, essa avaliação chegar pertinho do fechamento do trimestre. Vou determinar um prazo. O formulário estará aberto, vocês estarão em posse do link, e vocês terão aí 48 horas, 72 horas para responder esse formulário e me devolver. Passado isso, eu fecho o formulário, pronto, acabou. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, vai ficar sem responder, tá? Então, Bom dia. é isso. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Então, é isso, tá, pessoal? Só fiquem atentos aí. Bom dia aos informes que chegam para vocês. Não entendi. Eu escutei, eu cheguei agora, eu não escutei o que você falou. Ah, tá. Eu estou falando sobre as avaliações, né? Porque as avaliações são divididas em 3 blocos. P1 vale 10 pontos e meio, P2, que também vale 10 pontos e meio, e 9 pontos, que é determinado pelo professor, disciplina. Então, eu dividi as minhas notas, né, a minha pontuação de 9 pontos em um trabalho online, que vocês farão em grupo, tá? Uma apresentação online, que será referente ao livro paradidático de vocês. A outra avaliação... Qual é a página? Página 59. A outra avaliação será dada através do Google Forms, tá? Que é o formulário, será enviado, terá prazo para devolutiva. Terceira é a participação e envolvimento do aluno durante as aulas, por isso que eu anoto quando
eu estou, né, começando. Conforme vocês vão chegando, eu vou anotando quem está na aula e quem está participando também, eu anoto tudo. Ou seja, aquele aluno que nunca deu sinal de fumaça, provavelmente ele não terá essa nota de participação. Tá, pessoal? Bom Então é dia, isso. tia. Bom dia. Galera, fui clara, pessoal? Tia, Oi. já tem o dia certo para fazer esse trabalho do livro? Não, eu vou Bom mandar dia, para tia. vocês. Bom dia. Bom dia, Enzo. Eu vou mandar para vocês o cronograma, tudo certinho, tá? A quantidade de alunos que eu quero em determinado grupo. Vou colocar no grupo do WhatsApp e também vou enviar no cronograma que vai direcionado para os pais, tá? Então, vocês Tá bom. terão esse informativo, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. A única coisa que eu preciso que vocês façam de antemão é se dividir em grupos, tá? Então, vocês podem formar grupos de 4, grupos de 5, tá bom? Então, essa organização vocês podem fazer. Professora, eu não quero fazer com ninguém. Eu posso fazer sozinho? Pode fazer sozinho, só que o bom de fazer em grupo é que vocês dividem as responsabilidades, tá, pessoal? Aí é bom que fica mais leve para todo mundo. Mas se quiser fazer sozinho, fica a critério de vocês. Estamos entendidos? Beleza? Tá? É tudo direcionado, vai tudo organizado, não se preocupem não. Tá? Vai dar tudo certo. Eu acredito que seja melhor avaliar dessa maneira, online, assim vocês não têm tanta coisa extra a fazer fora do âmbito, né, didático. Eu acredito que seja mais organizado para todo mundo do que ter aquele monte de trabalho para entregar, aquele monte de folha para entregar. Às vezes o menino já perdeu a folha, fez de novo, perdeu de novo. Eu acho que assim fica melhor. Pessoal, página 59, livro didático, capítulo 6, nosso último capítulo do volume 2. Tá? Vamos entrar agora em crônica. Crônica é um gênero textual que eu gosto bastante, um gênero textual que é muito próximo do leitor, tá? Porque a sua fala e tudo que é exposto numa crônica, geralmente, ela acaba fazendo com que a gente se identifique com a história. Tá? Então, eu gosto muito desse gênero textual. Vou ampliar minha tela aqui para poder nós nos atermos mais a este conteúdo. Pessoal, alguém gostaria de ler essa crônica de Carlos Drummond de Andrade? Eu. Pode ler. Mas tá bom. Pode ler. Furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Pode ler. Eu fui notado por alguém, sei lá. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor a sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-lo. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, e eu havia morrer. Já murcha e com a cor particular da morte. Peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e surpreendeu-me. Que ideia a sua vir jogar o lixo de casa nesse jardim? Carlos Drummond de Andrade, Contos Plausíveis. Isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns itens desse texto que o torna uma crônica. Tá? A crônica ela tem uma característica que é fundamental.
ela trata de assuntos do cotidiano. Ela fala de coisas banais da vida, coisas que acontecem sem que a gente perceba, como andar de bicicleta, ir à praça, ir ao supermercado, Tia, eu tenho uma conversar com o pergunta. porteiro. Oi? Eu tenho uma pergunta. Sim. A crônica, ela relata do cotidiano, mas pode entrar numa fantasia também? Ela pode entrar numa fantasia que não existe? Contando uma história? Sim, ela pode inventar uma história. É isso que você está perguntando? É. Sim, mas essa história inventada, ela tem que ter características banais do cotidiano, entendeu? Porque eu acho que todo mundo já assistiu Crônicas de Nárnia, o famosão. Então, tipo assim, aquilo lá não é verdadeiro, mas fala do cotidiano das 4 crianças. Sim. Tem alguns aspectos ali que faz parte do cotidiano daquele universo, entendeu? Mas se nós formos analisar de um modo geral, crônica é um texto simples, é um texto, uma narrativa curta, tá? Vocês podem perceber aí pela leitura, é uma narrativa curta. Ele tem algumas finalidades que podem ir do humor, né? O ser engraçado, até a reflexão aos sentimentos da vida, ou até mesmo situações reais que acontecem, né? Como o tráfico de drogas, a violência, a doença e assim por diante. Então, é um texto que ele é muito vasto, ele tem muitas possibilidades. Neste texto aqui em questão, né, Carlos Drummond, ele é muito conhecido por escrever poemas, mas ele escreveu algumas crônicas também ao longo da vida. Então, se eu for analisar, mostrar para vocês o que tem de cotidiano neste texto, nessa crônica, mesmo ela nos revelando aí algum sentimento, alguma coisa assim, né? A gente pode perceber que é ele passar por um jardim e arrancar uma flor, que é ele colocar a flor dentro de um copo d'água, né? Coisa que uma criança faz quando ela passa e arranca uma flor em determinado lugar. É você conversar com o porteiro do seu edifício. Todos esses detalhes nos remetem a algo banal, a algo que acontece. Então, professora, eu quero escrever uma crônica. Então, eu vou escrever sobre um dia que eu peguei o ônibus e fui conversando com a senhorinha dentro do ônibus. Se você quiser fazer isso, você vai estar escrevendo uma crônica, tá? Falando E tem sobre... alguma regra para escrever ela? Qual? Em que sentido? Na escrita? Tipo assim, vamos supor, você não pode... Vamos supor, a poesia você tem que rimar. O texto formal você não pode usar gíria. Tem alguma regra? Não. Pelo contrário, a crônica ela é um texto de uma linguagem simples, tá? Ela deve ser um texto de linguagem simples, porque se por acaso você escrever uma crônica com uma linguagem muito rebuscada, você corre o risco de não atender o seu leitor. O leitor de crônica, geralmente é o leitor que compra o jornal, tá? Para ler as notícias. Então, lá no meio daquele jornal, tem uma crônica publicada. Ele precisa entender o que está escrito ali. Nem todo mundo que compra um jornal, lê uma crônica, é uma pessoa de grande conhecimento. Ela apenas sabe ler. Então, aquela leitura tem que ser uma leitura fácil, uma leitura simples. Eu gosto da crônica por causa da diversidade de suas finalidades. Então, ao mesmo tempo que eu posso escrever uma crônica e levar você a sensibilizar-se com a história, eu posso escrever uma crônica, falar a respeito da política do Brasil, fazer uma crítica à política. Tá? Então, é muito interessante. Nós vamos ler assim, eu vou tentar tratar com vocês os diversos tipos de crônica. Eu quis trazer esse um pouco mais sensível, para que vocês possam perceber que numa crônica eu posso tanto rir do assunto, como eu posso ver, sentir, perceber o sentimento das pessoas. Aqui nesse caso, o narrador, né, dessa crônica, ele é uma pessoa sensível. Por quê? Porque ele levou aquela flor linda, né, que ele achou tão bonita, ele arrancou do jardim, levou para sua casa, e ao mesmo tempo que ele
fez isso, ele começou a se arrepender. Ele começou a se arrepender porque ele percebeu que ao arrancar aquela flor, ela começou a morrer, tá? Então, ele começou a nutrir essa flor um sentimento, e ele começou a dar a essa flor características de uma pessoa. Ele personificou esta flor. Ele deu a ela características humanas. Quando ele diz que ela empalideceu, né? Que ela ficou pálida, enfim, que ela começou a morrer, isso aí são atribuições que você dá ao ser humano, e não uma flor. E aí, ao final ainda do texto, o vigia, né, do porteiro do edifício, chama a atenção dele, ele ter arrancado a flor, né? Que ideia sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Enfim, percebe-se aí que o porteiro não tem pela flor o mesmo sentimento que ele teve, né? Então, são coisas que nos levam também a pensar. Então, nem todo mundo terá o mesmo sentimento e a mesma afeição que eu tenho pelas coisas da vida, tá? Esse aqui é um estilo de crônica. Primeira coisa que vocês têm que analisar. Tem características banais? Tem características do cotidiano comum? Tem. Tem um porteiro, tem um jardim, tem um rapazinho aqui que arranca a flor do jardim. Tem o porteiro que briga com ele. Então, tem situações cotidianas. Tá? Sempre vai ser assim, professora? Fofo desse jeito? Não. Tá? Não vai. Aqui eu coloquei para vocês algumas características da crônica que eu mencionei, né? Narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Eu, particularmente, amo crônicas, né? Que satirizam alguma coisa, que ironia, tratam com ironia alguma coisa, algum determinado assunto. Tem uma muito bacana que eu vou enviar para vocês, vocês vão gostar bastante. Tá? Ô tia, o que é satírico? Satírico é quando você meio que debocha de alguma coisa, só que com classe, entendeu? Sim. Sátira, ela é um deboche com classe. Por quê? Eu falo com classe, porque às vezes a pessoa debocha, né? Faz um deboche, é um deboche explícito, né? Aquela coisa muito amorosa. Ela desce do salto. Isso. A sátira não, ela faz isso, mas com sutileza, com elegância. E se você for uma pessoa distraída, você nem percebe que ela está sendo satírica com você. Entendeu? Possui personagens comuns, não trata dos personagens, tá, pessoal? Então, vocês nunca vão ler uma crônica que fala assim: a vizinha tal tinha cabelos loiros, olhos azuis, era baixinha, gostava de comer bolo de morango, patatá. Nunca verão isso dentro de uma crônica, porque a crônica ela não tem tempo de descrever nenhuma personagem, mesmo porque o foco não é a personagem, o foco é a história em si. Tem uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, o nome da crônica é O Lixo. Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês busquem na internet e leiam essa crônica. Eu acho fantástico aquele texto. Por quê? São duas pessoas conversando no elevador, tá? E uma reparando o lixo da outra. Então, através desse lixo, né, que é o ato de você pegar a sacola de lixo e colocar para lá de fora, um reparava o lixo do outro. Eles viam ali embalagens de comida congelada, maço de cigarro, canetas, folhas amassadas. Através do lixo. Isso, eles iam traçando um paralelo da personalidade da pessoa. Então, assim, é uma crônica fantástica, tá? Ela não descreve as personagens, mas ela te apresenta os personagens através de uma coisa, de um hábito tão comum que é você colocar o lixo para o lado de fora, tá? Então, quem não conhece, leiam que vocês vão gostar. Ela é bem legal. Muito legal. Eu trabalho muito essa crônica com os meus alunos do ensino médio. E eles têm muita dificuldade de conseguir traçar, né, de captar a informação dessa crônica. Tá? Então, ao final de tudo, ela te passa uma mensagem. Ela te deixa uma mensagem triste, inclusive.
tá? Se vocês lerem e conseguirem me dizer qual é a mensagem que essa crônica traduz, vocês me falem aí, que eu vou gostar de saber. Vocês vão entender o espírito da coisa, tá? Segue um tempo cronológico, ou seja, começo, meio e fim, tá? Como um conto, uma fábula. Então, a regra é a mesma para a crônica, ela segue o começo, meio e fim, o tempo do relógio cronológico. O uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Foi o que eu disse para vocês. Linguagem muito próxima do leitor, muito simples, muito acessível, justamente para poder atingir qualquer pessoa que seja, tá? A crônica ela não foi feita para complicar a nossa vida, não, muito pelo contrário. Tem pessoas que não leem um livro inteiro, não leem um romance, mas leem a crônica, tá? Tia, Aí, oi. naquela última capa do livro que tem frente e verso, na capa de trás do livro, é uma crônica que resume o livro, no caso? Que sempre tem um resumozinho do livro. É uma crônica? Não, aquilo lá nós chamamos de sinopse. Ah, É uma sinopse, que é um chamariz do livro, tá? Uma forma de atrair a pessoa para a leitura do livro, tá? Bom, pessoal, agora sim, nós vamos lá para a página 59 do livro didático. Eu vou pedir para vocês analisarem essa charge aí, tá? Ela foi capa de um jornal. Tia, tava que página antes? Que página antes? Eu fiquei todo confuso aqui. Nós estávamos no capítulo anterior, só que eu já enviei as videoaulas de correção, tá, pessoal? Das atividades. Que eu não enviei de videoaula, tá chegando, e tem algumas que ainda vão para vocês, tá? Então, se vocês estiverem confusos em algum período, vocês me falem que eu reenvio para vocês no privado. Videoaula ou chave de correção, tá bom? Não se confundam aí, não. Professor, Tem pessoa... Oi. eu posso tentar explicar essa imagem? Pode tentar explicar, pode ficar à vontade. O que eu percebi nela é que, tipo, no jornal, a capa do jornal está escrito violência aumenta no carnaval. Então, eu presumo que, no caso, eu estaria ou nesse momento de carnaval ou logo após o carnaval. Aí eles estão aí em um ponto de ônibus, esperando o ônibus, e o homem está com o guarda-chuva para trás. E a ponta desse guarda-chuva toca no outro homem. E a ponta do guarda-chuva ela parece muito com a boca de uma arma, de uma pistola, o que sinaliza um assalto. Então o homem já se rende com as mãos para cima, assustado, sendo que é só um velhinho com guarda-chuva. Eu acho muito engraçado. Isso mesmo. Muito boa essa charge, tá? Muito inteligente. E aí revela o quanto as pessoas estão atormentadas pela violência, né? Pela criminalidade. Então, pessoal, a manchete do jornal é essa que está aqui na charge, tá? Violência aumenta no carnaval. Então, foi uma capa de jornal diferente, tá? Com o intuito de ser mais atrativo, tal, né? Chamar mais atenção. E aí, eles usaram essa charge para introduzir o nosso conteúdo. Nós temos algumas perguntas lá na página 59. Identifique todos os elementos representados nessa charge. Explique como ocorre o humor. Então, o Felipe já explicou, né? O humor ocorre justamente no susto do senhorzinho em confundir a ponta do guarda-chuva com uma arma, tá? Então, o humor já se encontra aí. Lá no 2, nós temos assim, ó. Podemos entender que o título da charge é a manchete do jornal. De que forma ela explica a cena? Então, a cena ela é claramente explicada através da manchete. O susto do senhorzinho aí é justificado por quê? Porque a violência aumentou tanto no período de carnaval, né? As pessoas estão arredias, as pessoas estão temerosas, certo? Por último, essa cena poderia acontecer na cidade em que você mora? Explique. Isso daí eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que essa charge, ela nos compete? Ela revela algo sobre a nossa cidade? O que vocês acham? Tia.
Eu não, tia, aqui não tem nada mesmo. Eu acho que não. Tia, difícil, tia. Eu acho que Alguém não também. confundir isso com um assalto. Eu acho difícil. Sim, a nossa cidade, ela tá um pouco violenta, eu acredito, porque tem muitos roubos, né, muitos furtos, mas eu acredito que nós não chegamos a esse ponto, né? Assim, esse nível de Sim, susto, de Eu acho medo. que aqui também Tia. não. Nossa. Tia, Oi. como é que é pequeno, tipo assim, não tem, por esse fato aí, de ter poucas pessoas, não tem muita. Então, não tem aqui em Jacupemba. Aí é tranquilo também, né, mulher? Aqui no Arcim, nós vamos em Exato. busca do cara. É. Tia, Aí, eu acho pessoal? que nesse nível aqui não. Eu também acredito que nesse nível nós não estamos, mas, pessoal, sugiro que vocês tomem cuidado, tá? Porque Até aqui porque no... teríamos que estar de máscara. Exatamente. No meu bairro aqui, o meu esposo já foi assaltado aqui no meu bairro é um bairro considerado super tranquilo, mas ele já foi assaltado aqui no Tia, nosso bairro, Onde você mora? minha mãe Jardim estudava. Laguna, É isso aí. Daqui é tudo massa. Aqui é massa. entendeu? Então, às vezes É só eu acontece. aqui que boto medo nos outros. Minha mãe já foi assaltada 2 vezes Tia. em frente de casa. No centro? Tudo A cara da calcinha. professora. Professora, No centro. Oi. a minha irmã, quando a gente é aqui de Soretama, né? E aí minha irmã pegava o ônibus pra ir pra Linhares estudar. E ela já foi 5h30 da manhã, 6 horas, ela já foi assaltada 3 vezes esperando pra ir pra escola. Sim. Acontece, gente. Nós não temos tanto índice, né? Mas acontece sim. Aqui no próximo academia aqui do bairro, eles gostam muito de fazer assaltos pela manhã, justamente nesse horário, 5h30, 6 horas, tá tudo fechado, né? Comércio, farmácia, né? Tá tudo fechadinho ainda, as pessoas estão no ponto de ônibus. O guri passa lá e faz a lenha, tá? Rouba bastante, assusta as pessoas, acontece. Talvez não nessa proporção, mas é bom ficar atento, principalmente em época de crise, sempre em épocas de crise, de recessão e desemprego, o índice de furtos, assaltos, né, roubos, invasões dentro das casas das pessoas aumenta bastante. Tá? E aí, nós vamos... Aqui em Soretama, né, por conta da roça, acontece, a temporada de roubo é sempre a época da colheita. Então, é a época que o pessoal tá a com maior dinheiro. índice de roubo é na colheita. Mas é justamente o também vem período muita que o gente pessoal tá de com fora dinheiro. que a gente não conhece. Também. Tipo, vem muita gente de Minas, da Bahia, e a gente não conhece quem é. Eu já tive uns alunos assim que apareciam do nada no meio do ano, na época da colheita, e depois desapareciam, a gente ia procurar saber, estava preso. Assim mesmo. Minha nossa. Galera, então, olha só, lá na página 60, no Crônica 1, né, nós temos que fazer o estudo do texto. Nós temos o primeiro textinho aí para ser analisado, é uma notícia, que nós vamos ter que fazer uma comparação com a crônica que está na página 61. Todos dois vão tratar do mesmo assunto. Todos dois vão tratar do mesmo assunto. Eu preciso que vocês façam um estudo do texto, tá? Responda essas questões aqui referente à notícia, né? Aqui na página 60. São perguntas fáceis, respostas claras e objetivas. E façam a leitura da crônica e percebam a diferença que é de um texto para o outro, e a forma que um texto é abordado e a forma que o outro texto é abordado. Tá, pessoal? Para que vocês consigam aí traçar a diferença de um para o outro, tá? Não deixem de fazer, porque amanhã eu quero continuar esse mesmo conteúdo aqui com vocês. Então, como vocês já sabem o que significa crônica, amanhã a gente vai retomar. Vamos fazer essas atividades aqui juntos. Mesmo assim, mesmo fazendo juntos amanhã, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, tá, pessoal? Nós vamos ser interrompidos a qualquer momento. Beijo, tchau, galera. Até a próxima. Amanhã. Falou, tia. Falou, tia. Velho férias. Amanhã todo mundo com a câmera ligada, hein? Ai.
Ai, nada. Amanhã todo mundo com a câmera ligada. Quero fazer Ô, um tia. print. Oi. Tia, não pode sair de casa não, tia. Você fica saindo de casa. Mas não é pra sair de casa, não. Não mandei ninguém sair de casa, não. Eu saio de casa todo dia. Todo dia de noite eu vou pra rua. Achando que ele é Você tá Eu correndo tenho risco, histórico de porque aqui à atleta. noite tá o maior deserto, hein? Não, tá mesmo. Então, por isso que eu não fico aqui. Olha a carinha de roupa. Gente, cara de quem acabou de acordar. Eu vou pra outros cantos. Eu sou desse. A gente. Tio, faz aqui bota medo nos outros, não os outros que botam medo em cego, não. Esses caras ai. tá nas ideias, tá nas ideias. Beijo, galera. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tia. Vamos almoçar, vamos almoçar. É isso aí.